Olá, Titumática na área, porque chegou a hora de conferir os exercícios, até porque tudo que foi praticado agora será corrigido. O que a gente vai fazer agora? Correção dos exercícios das páginas 469 até a 477. Alguns exercícios foram passados e vocês fizeram, então vocês vão corrigir dando certinho aí. E outros vocês vão fazer junto comigo. Então, o exercício que vocês não realizaram, vocês vão fazer junto com o vídeo. Tá bom? Então, se aparecer algum exercício que não foi feito por vocês, vocês vão fazer junto comigo. Então, aqui a gente vai estar encerrando o livro 1. Então, é aqui que a gente vai encerrar o livro 1 de geometria. Ainda existe a parte de álgebra, que é o outro professor, que é o professor Raul, que vai estar finalizando com vocês aí. Então, a parte de geometria vai estar sendo finalizada comigo agora. Exercícios que não foram respondidos, vocês podem pegar e já estar fazendo para completar o livro. Quando a gente voltar, a gente encerra tudo. Então, por conta dessa demanda toda, então foram selecionados alguns exercícios e depois a gente completa. Mas quem já tiver tempo, estiver estudando aí, já pode completar logo todo o capítulo de ângulos, que é o capítulo 8, que é o módulo 8, tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá aos exercícios, conferir. Então, na página 469, ele pede para usar o transferidor e medir e determinar a medida, né, de cada ângulo aí. No primeiro, a gente tem um ângulo de 110 graus, tá bom? Quem mediu e achou a medida de 110 está correto. E como é maior do que 90 e menor que 180, a gente vai chamar isso daí de ângulo obtuso. Então, primeira resposta. Segunda aí, o da letra B, é um ângulo de 90 graus. Quem mediu, e 90 graus a gente classifica na matemática como ângulo reto. Aí depois, a gente tem também, na letra C, um ângulo que vai medir 80 graus. E um ângulo que é menor do que 90 e maior do que zero, a gente chama de ângulo agudo. E o da letra D, que é bem pequenininho aí, é de 8 graus. Como é menor que 90 graus e maior do que zero, a gente também vai classificar como agudo. Então, primeiro exercício, ok, era para colocar o transferidor, o centro aqui, ó, e aí vocês iam ver quanto que tem essa abertura. Quanto que sai de uma reta até a outra. E o centro do transferidor na ponta aqui, ó, no vértice. A mesma coisa aqui, ó, colocava o transferidor aqui no centro, o meio do transferidor bem aqui. E aí vocês iam ver a abertura, que daria de 90. E esse daqui também, o centro aqui do transferidor, e ver que a abertura foi de 110. A gente olha sempre a variação das duas extremidades. O exercício na página 470, o exercício 2, não foi pedido, mas vocês podem estar fazendo junto comigo. Então, uma parte do quadrilátero cujos vértices são os pontos A, B, C e D, estão desenhados a seguir. Então, usando o transferidor, determine a medida do ângulo desse quadrilátero no vértice B. Então, em B, a gente vai colocar o transferidor aqui e vai medir. Então, vocês vão colocar aí, e aí, quando vocês colocarem o transferidor, vocês vão chegar a uma medida de 50 graus. Então, vocês têm que achar uma medida de 50 graus. Então, vocês acompanham com o seu transferidor, coloca aqui o centro do transferidor e vê quanto que é a abertura. Aí, depois, os ângulos do quadrilátero com vértice A em C medem, respectivamente, 120 e 110 graus. Então, vocês vão desenhar, né, esses ângulos. Então, aqui, ó, em A, vocês vão medir aqui, ó, 120 graus. Então, aqui 120 e em D, 100 graus. Aí vai ficar esse formato. Então, vocês vão desenhar aqui, ó, para que em A tenha 120 e em D, 100 graus. Então, eu vou só colocar aqui, ó,
aqui tem uma abertura de 120 graus. E aqui já é para ter uma abertura de 100 graus. 100 com C. E aqui a gente já viu que dá 50. Em B, a gente vai ter um ângulo de 50 e vocês vão escrever desse jeito aí também no livro de vocês. Então aqui, ó, 50 graus. E em C, o que é 100? Em C é 100. E o do D, aí vocês vão ver quanto que vai medir em D. Tá? Então, em A é 120 e em C é 100. Então, 120 aqui e aqui embaixo 100. Aí depois, determine com o transferidor a medida do ângulo B. Que aí vocês vão colocar o transferidor e vão ver que a medida aqui, ó, vai dar 90 graus. Vai dar 90. Pronto, a gente achou os 4 ângulos. Então, é para ficar esse desenho do quadrilátero, vocês vão desenhar aí 120, 90, 100 e 50. E se somar aqui dentro, vocês vão ver que vai dar 360, tá bom? É que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, viu? Quem estuda aí, ó, já pode armazenar essa informação na HD de vocês. Pronto. Na página 472, ele dá os polígonos. Aí, como tem 4 vértices, a gente dá o nome de quadrilátero. Quando tem 5, dá o nome de pentágono. E aí, os nomes dos polígonos, a gente pode nomear de diversas formas. A gente escolhe um ponto de partida até chegar nele. Então, por exemplo, ali, ó, no primeiro, como é que a gente pode nomear, né? Que é o do início lá do capítulo. Então, aqui ele falou que pode ser o ABCD ou pode ser o CBAD. E ele pediu para nomear esse pentágono, que é o SORTE. Então, a gente pode nomear de duas formas. SO, o pentágono sorte, ou também pode ser o ROSET. A gente pode escolher, ó, ROST. Ou pode ser o cetro. Que aí vai depender do que vocês adotarem como referência, tá bom? Essas aqui são duas possibilidades. Na 2, que não foi pedido também, vocês completem aí, tá? Na 2, ele dá o DE, que no caso é uma semi-reta. Então, DE é uma semi-reta porque tem uma flecha única. Na letra B, a gente também tem uma semi-reta FE. Na C, GF e na D, ED. Então, eles dão os pontos. E aí, onde começa é a origem. O primeiro é DE com vermelho. Então, de D para E com vermelho. Então, há um aqui, ó, de vermelho. Então, sai de D para E com vermelho. Aí, depois, de F para E. De F para E. Vocês vão fazer de azul. Então, nessa linha 2, vocês vão fazer de azul. Aí, depois, na 3, GF. Vai de G para F. É a 3. Aqui vai fazer de verde. E depois E para D. De E para D. Aí vai fazer de preto. Aí vai ficar a linha vermelha e a preta em cima da outra. Aí essa parte aqui vai ficar vermelha e essa outra preta. Então, é esse desenho que tem que formar, tá? Lembrando que toda semi-reta ela tem origem, mas não tem fim. Não posso falar que a semi-reta DE é a mesma de ED, tá bom? Então, aqui, dados 2 pontos, né? A e B. As semi-retas A e B e BA são iguais? Justifica a sua resposta. Não. Elas não são iguais. Por quê? Porque elas começam em a primeira semi-reta começa em A e a segunda semi-reta começa em B. As origens são distintas. Então, elas possuem em comum um ponto pertencente ao segmento AB. E aí, o que acontece? AB contém todo o ponto P da reta AB, tal qual B esteja entre A e P.
E já BA contém, além dos pontos pertencentes a AB, todo o ponto Q da reta AB, tal que A esteja entre A e Q, entre B e Q. E aí justifica, né? E o que a gente pode também falar? Que os pontos de origem são distintos, né? Então a gente pode resumir isso daqui que o livro falou, que ele falou, né? Que as origens, elas são diferentes. Ali está em A, começa em A, e a outra começa em B. Tá bom? O da questão 4 lá, que a gente também não fez, era para fazer a medição do ângulo, usando o transferidor. E aí a gente vai ver que o ângulo AFB, que é aqui dentro, ele vai medir 64 graus. Então, o ângulo AFB, ele vai medir 64 graus. Com o transferidor, que vocês vão ver. E o outro ângulo, CBF, já vai ter a medida de 154 graus. Pronto, eram as duas informações, vocês vão completar no livro de vocês aí. Coloque o transferidor e achem esses dois valores aí, tá? O exercício 4 da questão 1 era para vocês prolongarem uma reta que passa em C e faz o prolongamento da D. E vocês vão ver que elas vão se encontrar. Então, era para prolongar, ó, tá vendo? Quando prolonga, vai encontrar o ponto F. Aí depois, ele quer que nomeie as duas retas, né? Então, vocês vão usar CF e DF com uma flecha dupla, acabou não aparecendo na imagem, ou FC e FD com uma flecha dupla, tá? O livro ele colocou dessa forma, mas tem que ter a flecha dupla. Aí depois ele pede para ligar de C até D, que aí vai formar o triângulo CDF. E aí ele quer que nomeie os lados do triângulo. Então tem um lado CD, o lado DF e o lado FD, FC. Ou CF também, tanto faz. Ou CD, DC, ou FD, DF, também bate a mesma coisa, tá bom? E na letra E, para nomear os lados do ângulo CFD. Então, esse ângulo aqui. Então, vai ter o lado CF, o FC e o lado FD. E depois ele pede para medir o ângulo CFD, que aí vocês vão achar a medida de 43 graus. Na página 476, a Milena foi a um parque de diversões e andou numa roda gigante, que é uma volta inteira, né? Que é 360 graus. Então, ela percorreu 360 graus em 6 minutos. 360 graus em 6 minutos. Então, o que acontece? Para ter 3 minutos, é a metade. E a metade na matemática é a meia volta. Ou seja, 180 graus. 1 minuto. Então, a gente vê 360 dividido para 6. Que você vai fazer distribuição em partes iguais, né? De 6. Então, vai dar o quê? 60 graus. Classificando um ângulo agudo. E o de 4 minutos, a gente vê se 1 minuto vale 60. Então, 4 vezes 60, que vai dar 240 graus. Eram as respostas que a gente tinha aí. Então, é meia volta. Eu de 60 graus. Como um minuto é 60, a gente multiplica por 4. Aí vai dar 440. E o último exercício que a gente tinha aí é para ver a figura e determinar o valor do ângulo que está na interrogação. Então, a gente vai ver que na primeira a gente tem uma meia volta. Se é meia volta, dá 180. Então, vai ficar 180 menos 150. Então, quer dizer que vai dar 30 graus. Então, a minha interrogação ela é igual a 30 graus. Pronto, esse era o primeiro. O segundo, a gente vê que tem 60 e 60. A interrogação é a soma dos dois, os dois juntos.
Como são os dois juntos, a gente soma. Então, vai ficar 60 mais 60. Porque os dois juntos vai formar interrogação. Então, quer dizer que dá 120 graus. Aqui é um ângulo obtuso, né? Estou só colocando para completar, né? E o outro aqui é um ângulo reto. Ângulo reto, 90 graus. Então, a gente vai fazer aqui. Faixa de texto é 90 graus. Então, vai ficar 90 menos 40. Ou seja, vai dar 50 graus. Dois ângulos agudos, né? Porque quando eu somo, naquele caso, 50 mais 40 vai dar 90 graus. E o último, que forma meia volta, como forma meia volta, a gente tem 180 graus. Então, a gente soma 25 mais 15, vai dar 30, 40. Tira de 180 porque é meia volta, então, tira 40. Então, quer dizer que dá 140. Então, o valor da interrogação ali, ó, é de 140 graus. Então, aqui a gente finaliza o exercício, tá? Do que a gente já tinha passado. Espero que todo mundo tenha acertado. Vão conferindo e colocando aí. Eu passei muito rápido aqui nesse exercício 3 para falar que são iguais ou não. Então, o livro, ele trouxe aqui esse exercício só para a gente recapitular e voltar, porque ele está falando se são iguais ou não. Para a gente ver se é igual ou não, a gente faz assim, ó. A semi-reta AB, ela começa em A, passa em B e ela continua. Aí vai existir um ponto depois de B. E aí o que ele falou aqui? Elas possuem em comum apenas os pontos pertencentes ao segmento AB. Então, de A para B é tudo igual. De B para A ou de A para B, que são segmentos de reta. Mas vai existir um ponto que vai ultrapassar que já não vão pertencer. Essa região, né? Então, era isso que ele estava falando aqui nesse exercício. Ou simplesmente a gente pode falar que A e B começam em A e o outro começa o quê? Em B. Era isso que ele estava falando aqui no exercício, tá bom? Era que eu tinha passado rápido, mas a gente volta, né? Afinal de contas, né? Tá sendo tudo gravado, mas fica tranquilo aí. Então, era isso daí que a gente tinha. Espero que vocês tenham acertado e a gente se vê em outros vídeos para corrigir. Afinal de contas, matemática a gente aprende praticando. Um grande abraço, né? Big hug. Estou com saudades. Vai dar tudo certo. Esse momento vai passar, viu? Um abraço para vocês.